Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos iniciando o nosso programa do estudo das obras de André Luiz. Atualmente estamos estudando o livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos, sempre com a permissão de Jesus e o trabalho dos bons espíritos, para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Nós continuamos no capítulo 14 do livro, no capítulo 14, no programa passado, comentávamos sobre os obstáculos espirituais, né, dessas vias de comunicação em que o André Luiz está sendo informado pelo Aniceto, né, o seu instrutor. E aí falamos bastante sobre isso, né, relatamos sobre essa questão das interligações entre os mundos, entre aspas, né, os planos espirituais, né, que não se misturam, mas se interligam, e desses campos de saída. Relatamos a existência de campos de saída, demonstramos por estudos, até fizemos lemos um artigo de um professor de física, um pesquisador da Universidade de Nova York, chamado Michio Kaku. Desculpa aí, mas parece japonês. Parece japonês, né? E que ele fala da questão da interligação. Ele é um físico quântico, né? E ele fala dessa interligação entre os planos, muito interessante. Ele fala dos multiversos. Dos multiversos. Nós lemos isso do portal chamado Portal Casa Espírita Nova Era. É muito interessante. E até esse portal, depois desse artigo, ele fala do livro da Dona Egori da Cunha, médium, assim como Chico, que psicografaram o livro Cidade no Além, que relata isso também. E até o livro Voltei, que nós já comentamos também, nessa questão das necessidades desses campos de saída, né? E ele vem relatando aqui, dependendo da situação do espírito, da necessidade do socorro, da necessidade do espírito, dessa vinda à nossa crosta terrestre do plano espiritual, a necessidade dessas estradas. Foi isso que nós mais ou menos comentamos, e agora vamos continuar a partir do ponto... Nós estamos no parágrafo 25, mas lá no finalzinho dele. Agora, uma coisa, antes da gente ler aqui, sabe o que eu lembrei, Marco? Que Jesus já falava dessa região. Além do que ele dizia que na casa do meu pai há muitas moradas, ele vai relatar no festim das bodas e na parábola do trigo do joio, na parábola da rede, na parábola dos talentos, na conversa com o centurião, ele vai falar das trevas exteriores. E aí eu peguei um pedacinho aqui para a gente não achar que o André Luiz está inventando. É porque Jesus, naquela época, como é que ele ia falar que existem multiversos, que existem vibrações, não é? Que existem dimensões diferentes da que a gente conhece aqui encarnado? Não tinha como. Mas lá na parábola das bodas, Mateus 22, começa no 22, mas a gente vai ler 22:11. Parábola das bodas? Das bodas. O rei, entrando para contemplar os convivas, né, lá da festa, viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial. E disse-lhe: companheiro, como entraste aqui sem a veste nupcial? E ele se calou. Então o rei disse aos seus servidores: depois de amarrar os seus pés e as suas mãos, lançai-o para fora, nas trevas exteriores.
Ali haverá o pranto e o ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. E não só aqui, mas na parábola do trigo, do joio, parábola da rede, dos talentos, a conversa com o centurião, Jesus vai mencionar as trevas exteriores, que nada mais é do que a região umbralina, a região de trevas, onde há muita dor, há muito pranto e muito ranger de dentes. Então, o André Luiz está só colocando mais claro a espiritualidade superior, através do André Luiz, está trazendo para nós, explicando mais detalhadamente onde são essas trevas exteriores, né? No caso, né? Que existem realmente. A gente sabe que o inferno e o céu estão dentro da gente, mas a gente se reúne com os afins. E esse local de reunião são as trevas exteriores. Um exemplo também muito bom que a gente pode dar é do livro Memória de Suicida, do Vale dos Suicidas. Está lá relatado, né? Sim. Não existe... Deus não criou o Vale dos Suicidas. Existe uma região em que, pela afinidade de gostos, as pessoas se reúnem. Sim. Como aqui na Terra, né? Tem um point, né? Tem uns points, não tem uns points. Um point tal, eu gosto do point tal e tal, tal. Então é assim mesmo, o gosto é o gosto. Então é o que a gente carrega por dentro. Então, na continuidade aqui do raciocínio que a gente vai fazer, Tereza, só para lembrar, porque por último ele fala da questão dos campos de saída, dessas estradas, sobre a questão espírito da reencarnação, que deve seguir uma harmonia possível, sem contato direto com as expressões dos ciclos mais baixos. Para não prejudicar a reencarnação do espírito. A absorção de elementos inferiores determinaria sérios desequilíbrios ao renascimento deles. Então, o que está programado para eles está programado. Então, não pode ser mais do que aquilo. É por isso a necessidade disso aí. Continuando. Agora vamos começar a ler. Isso a gente não leu. Há que evitar semelhantes distúrbios, né? Nós, porém, seguimos numa expedição de aprendizado e experiência. Não devemos, por isso, preferir os caminhos mais fáceis. Olha o que a gente comentou também no programa passado e anterior ao programa passado também. Porque a experiência, o aprendizado, como é que eu vou aprender se o outro me levar? Se o Gúbio, o Aniceto, se o Aniceto pegasse o Eloy e o André Luiz pelo braço e pum, viesse na Terra, já aparecesse aqui, qual é o aprendizado que o André Luiz ia ter? Como é que ia ter esse conhecimento todo? É claro que ele está passando para nós, mas como é que ele ia ter esse conhecimento todo aqui para poder passar? De que as regiões, como a Tereza falou, de choro e ranger de dentes, regiões exteriores, como é que ele ia ter todo esse aprendizado? Não ia ter. E a necessidade do aprendizado, o aprendizado se faz pelo procedimento que a gente executa, né? Fazendo, né? Se a gente aprende fazendo. Por isso que ele falou, não pode preferir caminho mais fácil. Se ele quisesse, o Aniceto, ele faria. Mas aí, como é que o André Luiz ia aprender? Né? Aprender para passar. Porque quando você experimenta alguma coisa, você passa a informação com mais veracidade, com mais autoridade, porque você vivenciou aquilo. Então, o André Luiz não só conta para a gente o que ele ouviu falar, não, são as experiências pessoais dele. Esse livro aqui é uma semana de trabalho, uma semana. Uma semana e um dia, que teve o dia lá no salão, né, onde ele ouviu a palestra do Telésforo, onde ele escutou sobre os médiuns falidos, e agora vai começar uma semana de trabalho. Então ele não passou só o que ele ouviu dizer, ele vivenciou cada experiência. Eu estou lembrando aqui do livro Libertação, que o instrutor é o Gúbio, eles vão em regiões bem densas, numa colônia trevosa, né, chefiada pelo Gregório, e eles vão lá conversar com o Gregório. O Gúbio, quando chega lá, ele recomenda o André Luiz. Eles adensam o perispírito com a matéria que está naquela região, matéria mental. Tudo que se fala em matéria é questão mental, do pensamento, daquelas pessoas que estão lá, que é bem pesada. E aí, pela vontade, eles fazem uma oração, porque o trabalho deles necessitava aquilo. O Gúbio não podia aparecer com a sua luz lá para falar com o Gregório, ia espantar, não é assim que funciona. Não é pela violência, é pela conversa. E aí o André Luiz, quando adensa o perispírito, no caso lá é o Eloy,
O Eloy, isso. O Eloy, eles têm muita dificuldade, a respiração deles fica ofegante, ele fala isso, fica muito mais dificuldade do que o Gubbio. O Gubbio não tem dificuldade ali, porque já está adestrado naquilo. Para ele ficar adestrado, ele aprendeu antes. Tanto que ele fala lá no livro para o André Luiz, o que vai nos manter aqui é a oração, orem constante, fiquem em oração, e no trabalho. Não é aquela oração como a gente comentou em programas anteriores, a oração da ociosidade, é a oração do trabalho. Podemos continuar um pouquinho mais? Então vamos lá. Identificando-nos a perplexidade, Aniceto concluiu: imaginemos um rio de imensas proporções, porque foi muita informação que ele deu, né? Imaginemos um rio de imensas proporções, separando duas regiões diferentes. Existe o Val, que oferece transporte rápido e a passagem diversas através de fundos precipícios. Ele está fazendo uma analogia, é? Como um curso de um rio que tem hora que ele é tranquilo, que pode ter navegação, mas tem hora que tem pedra, obstáculo e não pode. É assim as estradas entre nosso lar e a terra, é a crosta da terra. Umas dá para ir tranquilamente e as outras a gente vai ver aqui nos próximos capítulos. Existem braços de rio contínuo. O rio é desenhado retinho no mapa que a gente estuda, mas não é assim, né, que funciona. Não. Eu particularmente tive a oportunidade de morar junto na beira do rio Solimões, que é o rio Amazonas, né? Então é muito extenso e tal, tem lugar que você não vê outra margem, tão extenso que ele é na largura. Mas tem trechos de braços de rio que você se perde. Então cada caminho é um caminho, exatamente o exemplo que ele está dando aqui. Isso, está fazendo uma comparação com o percurso de um rio, né? Exatamente. Que liga um lugar a outro. Dependendo do caso, da situação do espírito, o tipo de socorro vai ser escolhido aquele caminho, é isso que ele está dizendo. Então continuando. Agora... Pela expressão do bondoso instrutor, concluí que ele poderia, olha o que o André Luiz vai falar, concluí que ele poderia voltar à colônia quando quisesse, que não encontraria obstáculos de qualquer ordem, em parte alguma, em razão do poder espiritual de que se achava revestido, mas fazia-se peregrino, como nós, por devotamento à missão de ensinar. É o que a gente estava comentando, né? Se ele quisesse, ele podia fazer outra gente, ele já sabia disso. Mas é o aprendizado, né? No Livro dos Espíritos, na pergunta 90, Allan Kardec faz um questionamento sobre isso. Sobre essa questão do espírito poder ir para um lugar ou para outro. Olha a pergunta. Pergunta 90 do Livro dos Espíritos. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa? Ou é subitamente transportado para o lugar onde quer ir? Resposta dos espíritos à pergunta 90. Ocorrem ambas as coisas. O espírito pode muito bem, se o quiser e se souber, se dar conta da distância que percorre, mas essa distância pode também não ser sentida e até completamente despercebida. Isso depende da sua vontade e da sua natureza mais ou menos depurada. Então, o exemplo é o Aniceto. O que o André Luiz está dizendo para a gente? Eu percebi que o Aniceto, se ele quiser, ele vai a outro lugar pelo pensamento, porque na pergunta 89, Kardec pergunta: os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, porém rápido como o pensamento. Isso para os evoluídos, porque ele na 90, ele fala: isso depende da vontade, da natureza mais ou menos depurada. Então, no caso dos espíritos elevados, eles não precisam passar por essas estradas. Eles chegam pela velocidade do pensamento. Eles não se dão conta do espaço. No livro, a gente até separou aqui um exemplo, né? No livro Cartas de uma Morta. Quando a dona Maria João de Deus, ela está conversando lá com o mentor dela, quando ela expressa essa vontade de conhecer Saturno, que era algo que ela
quando encarnada, ela tomou conhecimento desse planeta, que era muito diferente do nosso. E o mentor fala para ela, ó, me dá aqui a mão e pensamento firme. Quando ela se deu conta, ela estava lá em Saturno. Ela não viu a distância. Voltei no livro não precisou pegar Jacó, né? Não precisou pegar nem um foguete. Nada, foi rapidinho lá. Então, olha só, voltei quando o irmão Jacó, quando chegou lá nos Estados Unidos, ele diz que ele simplesmente chegou. Ele, quando se deu por e olha que ele estava recém-desencarnado, ele já estava com os pés lá na Califórnia. Ele não se deu conta de... como um avião, o avião não chega num lugar e pela janela a gente vai vendo o que tem embaixo, ele não sentiu isso. Ele falou assim, eu não vi as montanhas rochosas, né? Ele já chegou pousando. Você leu 89 e 90. Adiante, vou fazer a questão para a gente entender melhor isso aí, por que um espírito pode e outro não pode. Na 92, o Kardec vai perguntar sobre o dom da ubiquidade. O que é isso? É você tá aqui, daqui a pouco tá lá. Aí o que ele diz aqui? Olha, não pode haver divisão do mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. O Eurípides Barçalufo, em uma das suas biografias, algumas biografias suas, relata que às vezes ele estava dando aula no colégio Allan Kardec, em que ele fundou, e ele ali passava o dever e aí sentava na sua cadeira e ficava meio concentrado. Daí a pouco você tinha notícia, alguns dias, naquela época, né, que teve, e o doutor Eurípides, como se chamava, ele fez um parto no lugar tal. Aí Kardec vai explicar aqui que não é, aliás, o Espírito vai explicar a Kardec que não é que ele fez um duplo etéreo, ele se transformou em outra pessoa, né? Se duplicou. Se duplicou, não é isso, é uma irradiação. É aquele Espírito está falando, não vê o Sol é um, mas ele se irradia para todos os lugares. Isso. Aí na letra A, que é interessante, Kardec pergunta, todos os espíritos irradiam com igual força? Longe disso, resposta. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Então, tudo esse fenômeno que a gente vê, que a gente está falando aqui, depende do grau de pureza, da superioridade. Então, esse deslocamento que a Teresa falou, a pessoa aparecer em outro lugar... Eu estou falando não, André Luiz. André Luiz, que ela está... A gente é papagaio de pirata, a gente está repetindo o que o Espírito está falando. Depende do grau de superioridade. Dona Maria João de Deus, ela só pôde ir, ela foi guiada, mas era porque ela já tinha um certo grau de pureza, sim. Tudo que ela passou aqui na Terra, resignada e tudo mais. Então, é isso que dá a potencialidade para o espírito. A força, ela rege na força interior. É isso que o Emmanuel fala. Tudo que a descoberta que a ciência fizer, a gente não pode deixar de colocar Jesus nela. Porque então, esse conhecimento só vai ser bem aproveitado se colocarmos o ensinamento de Jesus nele. Então, o que o André Luiz percebeu? Que o Aniceto, ele poderia ir para qualquer lugar pela vontade e pela elevação dele. Ele já é um espírito iluminado. Mas, como bom professor que é, o que ele vai fazer? Ele vai fazer-se peregrino, como o André Luiz e o Vicente, que não tem esse poder de, pelo pensamento, se deslocar. Precisa caminhar, precisa pegar aeróbus, ainda precisa. Então, o Aniceto, ele, de alguma maneira, ele vai, vivenciar aquela experiência, de andar, de caminhar, de volitar, de pegar um transporte espiritual para ajudar o Vicente e o André Luiz. Por isso que ele diz assim, novamente vamos reler. Pela expressão do bondoso instrutor, concluí que ele poderia voltar à colônia quando quisesse, que não encontraria obstáculo de qualquer ordem, nem material, nem espiritual, nada, em razão do poder espiritual que se achava revestido, mas fazia-se peregrino, como nós, por devotamento à missão de ensinar. Porque o bom professor, ele chega junto, não é? Ele chega junto do aluno, ele não faz isso, esse não é o bom professor. O bom professor vai lá, pelo menos eu fui dessa época. Eu tinha muitos bons professores que chegavam perto da gente, segurava na mão para a gente poder, começar coisas que às vezes hoje em dia
a gente tem mais dificuldade de encontrar. Então, ele poderia ir para qualquer lugar sem obstáculo, mas ele se fez peregrino. Então, ele vai concluir isso aqui. Ó. Vicente e eu não dispunhamos de expressão vibratória adequada aos grandes feitos, que é o que a gente leu na pergunta 92, letra A, né? Precisa de grau de pureza. Os habitantes do nosso lar são gente como a gente. Éramos vulgares. Isso, gente como a gente. Quanto ou era a maioria dos habitantes da nossa cidade espiritual. Sim. Possuímos apenas alguns princípios de volitação. Contudo, permanecíamos... Peraí, princípio de volitação. Eu só lembrei. Éramos vulgares, eu lembrei daquele filme E Se Fosse Verdade, que a moça... Muito bom, gente. Podem ver, rever, porque quem fez aquele filme estava inspirado. E se fosse... A moça sofreu um acidente e ela está em coma. E ela é desdobrada. No desdobramento, ela em coma, ela vai no apartamento que ela morava. Então o filme é esse. Muito legal o filme. E aí tem um médium, um menino que vende na livraria... vendedor de livros lá, ele olha para ela e fala assim, você, o médium... Ele é médium. Ele é médium, mas aí o outro fala assim, eu também posso fazer isso. Não, você é civil. Ele chama de civil, ele chama aqui de... éramos vulgares, o Adelino chama vulgares civil, que ainda não está aprimorado. Muito legal. Só uma informação para vocês verem. Mas fala de volitação. Não, era a questão da volitação, o princípio da volitação. Eu entendi aqui que quem tem a volitação plena, que não tem só o princípio, já tem o princípio, o meio e fim, quando se desloca pelo pensamento e é rápido, pela velocidade do pensamento, que é mais rápido que a velocidade da luz. Então, o André Luiz e o nosso amigo aqui, o Vicente, eles estão apenas começando, né? Como ele diz aqui, eles são civis, eles são gente, eles são gente como a gente. Gente como a gente. Contudo, permanecemos muito distantes do verdadeiro poder. O verdadeiro poder é esse, você poder se locomover, né? Onde você quiser, lógico. O Chico fazia isso no corpo. Isso, fechou a janela do Divaldo. Exatamente, o Divaldo, cuidado com a janela. Dias depois falou, você não pode, mas vai pegar um resfriado. Ele foi lá. Nunca viram ele, só pra gente terminar, né? Porque tá terminando o capítulo. Poxa. Não, mas olha só. Vamos deixar então pro próximo. Vamos que eu ainda quero falar mais um pouquinho sobre volitação. Sobre volitação. Tem muita, então, tá falando, pra gente não apressar, não adianta. O Chico fazia isso no corpo. E muitos outros, a gente está falando do Chico, gente, que a gente tem a biografia e tudo mais. Mas muitos espíritos superiores fazem isso no corpo. Eles conseguem, porque eles já têm essa condição, essa pureza interna, que é o que o espírito respondeu para Kardec na questão 92, letra A. Então ele tem condição de fazer isso. Ele vai e faz. Então, essa desdobramento para o trabalho no bem, né? Que essa coisa de você, o que a Teresa está falando, volitação, parecendo que todo mundo tem que voar, e às vezes não é assim, é o deslocamento pelo pensamento, que é o que a filha do irmão Jacó fez quando levou ele lá na Califórnia. Não foi ele que foi sozinho, não foi. O Chico fazia isso no corpo. Próximo programa nós vamos ver um outro exemplo, não de um espírito, porque o Chico sabia o que estava fazendo, mas a gente vai dar o exemplo de um espírito que consegue fazer isso, ainda encarnado, já no finalzinho da encarnação. Mas cenas para os próximos programas. Terminamos agora de estudar Terminamos não. Hoje estudamos o capítulo 14, preparativos do livro Ansiedade. Os Mensageiros. Muita paz de Jesus a todos. Muito obrigado a todos pela atenção e fique com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.